aí, meu caro? E aí? Quando eu não te chamar de vaso, eu vou chamar de pacato cidadão. Não, tem que chamar de vaso. Pacato cidadão. Ó, eu tô com um caso aqui do Caicó. Eu nem me. Esse daqui é não, Natal é o escritório, né? Caicó fica em qual estado? Paraíba. Paraíba, Catolé do Rocha também, né? É, São José é. também? Isso. Não, São José é Rio Grande do Norte. Tá. Peguei aqui o caso desse Caicó. Então eu abri aqui alguns desenhos, vamos lá. Ó, funerária Catolé do Rocha. Ele tem alguns desenhos. Então, planta baixa, isometria, corte, planta de iluminação e pontos elétricos. Eu abri as duas aqui, ó, planta baixa e planta de cobertura, né? É, ele tem algumas legendas, por exemplo, ó, quadro de portas. Já está um pouquinho mais completo esse desenho. Quadro de janelas, quadro de acabamentos, ó. Cerâmica Sim. branca de 50 por 50 a definir. Uhum. Que cerâmica que eu vou colocar aqui? Cerâmica mesmo? Não pode ser um porcelanato? Não pode ser um Exatamente. vinílico de alta densidade? Porque aqui a gente está falando de um espaço que ele tem... Acho que vinílico não vai funcionar, mas enfim. Aqui é um espaço de alto tráfego, né? A gente vamos considerar que entra e sai gente o dia inteiro, é movimentado o tempo todo. Não posso pôr cerâmica. Tem que pôr porcelanato. E bom, de uma boa dureza e baixa resistência à água. Baixa resistência não, baixa absorção à água, né? Uhum. Então quando ele fala assim, ó, porcelanato branco, revestimento branco, tá, branco, mas qual branco? Porcelanato Secrisa, Portinari, Eliane, Porto Belo, Zé das Couves, qual que é? Porque se eu colocar um revestimento aqui de R$ 500 o metro quadrado, ou colocar um de 50, vai dar total diferença no orçamento. A gente não consegue comparar banana com maçã. E aí o cara que quer ganhar orçamento, meu, ele vai meter o Zé das Couves lá. Se depois vai dar garantia, se o cara deixar cair um copo e lascar o piso e quebrar e ele tem que ficar trocando, dando garantia toda hora, e ele não der a garantia, aí é outro rolê. Então, quando a gente fala de um projeto grande assim, é importante que a gente verifique tudo antes, para a gente não chegar, digamos assim, e dar um orçamento assim. Ó, por exemplo, parede rebocada, emassada e pintada com tinta acrílica na cor branco gelo. Souvenir é um preço, Sherwin Williams é outro, a Biomassa é outro. Exatamente. Cada um vai ser um preço de consumo. Posso usar tinta recuperada? Entendeu? Vai custar centavos o metro quadrado. Então tem algumas coisas que a gente precisa de repente sentar com esse cara e mostrar para ele o seguinte, falar, olha, a gente quer realizar esse trabalho para você, mas a gente queria entender o seguinte: esse material está incompleto, ele vai ser trabalhado ainda, está em desenvolvimento, eu posso propor, porque daí eu Uhum. vou fazer o meu memorial descritivo e mando em cima do meu memorial descritivo. Ali ele deu a ideia de cor, tá bom. Mas o que funciona para esse piso, para essa parede? Piso branco e parede branca, então é tudo branco. Ok, não vou discutir arquitetura aqui, não é meu papel. Mas é isso mesmo? Tá certo disso, né? Ó, ele Uhum. tem a construir, a demolir e existente, né? Então ele tem demolição, ele tem construção, né? Toda essa parte em vermelho praticamente é tudo a construir, o prédio inteiro é a construir. Ele podia ter feito só uma planta de demolição e uma planta normal aqui, mas tudo bem. É... Você sabe o que é essa representação aqui? Depósito para aproximadamente 500 urnas. Tá, aqui deve ser aquele local onde vai depois o ou só quando é o pó já, o corpo já como é que fala?
Já passou os 3 anos, né? Que tem, quando você vai lá e faz a desossa? Ou é aqui tem, como chama? Não faço ideia. Quando os caras metem fogo? Eu esqueci o nome agora. Incineração, né? É, Incinerador. tem um termo para isso. Cremador, né? Crematório, né? Não deve ser Crematório. crematório, né? Aqui deve Acho ser que, só, como é não, urna, eu acho que lá deve ter crematório também. como é urna, deve ser ou para colocar a cinza ou para quando você tira o corpo, né? Faz a exumação, que chama, né? E aí fica um saquinho de osso, assim, que depois você vai lá e guarda nessa urna, né? Uhum. Doideira, né? Ó, forro em placas de gesso acartonado, emassado e pintado na cor branco neve. Agora eu não sei se a especificação possivelmente estava nesse XREF aqui e ele Tá. não veio. Você vê que assim, se ninguém te questionou esse tipo de coisa, porque não olharam direito, foram lá e meteram o preço por causa da pressa. Mas preço por pressa eu vou mitigar o risco, eu vou botar tudo mais caro. Não vou correr Uhum. risco de estourar, explodir o orçamento e eu ficar com a bucha nas costas. Por isso que o preço assustou. Vamos abrir outra aqui. Ó, Esse é o que só tem um arquivo. É, só tem um arquivo nesse. esse Vila São José, ó, ele não tem uma cota. Não tem nome dos ambientes, não tem nada. Tem um espaço aqui embaixo que eu acho que é o existente. Planta baixa do térreo. Sim. Aí tem aqui, ó, a construir. Tá vendo que é vermelho? Tô. Muito bem. Agora eu vou voltar aqui. Tá vendo esse conjunto de sanitários aqui? Tô. O que eu vou construir aqui, amigo? Não faz essa ideia. Entendeu? Isso aí é reforma. Projeto de reforma. Pois é. Para construir, a linguagem do desenho está estranha. Isso daqui é o resultado do que vai ser feito aqui, e se isso vai ser feito aqui, o que, que é hoje? Qual é a planta do existente? Tá confuso. Tá. Então, não tem uma cota, não tem nada, não sei qual é a largura desse banheiro. Largura, comprimento, essa sala. Quanto de demolição eu vou considerar nessas paredes? Não tem uma informação, cara. Não tem nada. É, não tem. É difícil. É, vamos ver outro aqui. Qual foi o outro que eu falei? Caicó. Tu consegue fazer um documento solicitando todas as informações que tu precisa? Consigo. Me manda o link primeiro. Deixa eu dar uma Ah, eu vou. olhada. Ver o que, que Vai, tem lá dentro, né? eu transmitir a tela aqui para você, porque eu vou mandar o link, mas eles vão ter que aceitar primeiro, tá? Tá. Então, eu vou compartilhar essa tela aqui contigo. Você consegue passar a mão no telefone, ligar para alguém lá e falar, ó, Consigo, libera esse consigo, cidadão aqui? consigo, claro. Mas quando tu entrar no link, só vai ter exatamente o que. Não sei por que tá assim. Ó, só vai ter exatamente o que foi passado para vocês também. O cemitério Catolé. Eu acho que isso aqui tá. Tu nem tem esses arquivos, né? Ah, tem. Foi o que tu acabou de mostrar. Catolé. Só Catolé tem. eu tenho 7 arquivos. E a reforma Parnamirim, que não tem nada ainda. Então, esse link, vou lhe passar ele agora, mas ele vai tá incompleto ainda. Então, Você vamos entendeu, fazer uma. você entendeu que é importante a gente, inclusive, balizar isso para o cliente, para dizer para ele, olha, amigo, eu acho que a gente quer te ajudar, mas tem alguma coisa aqui que a gente precisa ajustar. É verdade. Com essa informação que a gente tem aqui, ela vai ser uma informação oficiosa, ela não pode ser oficial. Sim, concordo.
Concordo plenamente. Para a apresentação. Deixa eu ver. Você precisa ter acesso. Você pediu acesso como? Editor? Editor. Tem o nome de alguém? Kaique. Vou colocar aqui, ó. Sou Ricardo Teodoro da Biocasa. Boa tarde. Kaique, como é que escreve É. Kaique? Kaique. C-A-I com acento Q-U-E. Kaique com acento? No I. Ó, vou colocar assim, ó. Sou Ricardo Teodoro da Biocasa. Ricardo Teodoro. Vou colocar assim, ó. Arquiteto da Biocasa, tá? Tá. Solicito acesso ao Drive para leitura dos projetos E desenvolvimento dos orçamentos, né? e desenvolvimento. Vou colocar assim, e continuidade de todo desenvolvimento dos orçamentos. Relações. Ó, eu vou dar um print aqui e vou mandar para você, se caso você precisar mandar para ele alguma coisa. Vou mandar agora para Você receberá um e-mail informando se o pedido foi aprovado. Gmail. Boa tarde, meu amigo. Tudo em paz? Como é que você está? Olha só, o pessoal da iBuild está em contato contigo, né, para passar os orçamentos em steel frame, mas em paralelo, nós da Biocasa vamos te passar mais dois orçamentos, da Lightwall e dos nossos métodos construtivos da biomassa. Então, o Ricardo Teodoro, que é o nosso head de incorporações e o arquiteto responsável pelos orçamentos, acabou de solicitar acesso aí ao link do Drive. Tá? Abraço. Eu mandei acesso do meu pessoal aqui, que é Gmail também, mas enfim, o importante é acessar. Tá. Também, quando é link do Drive, eu só consigo acessar pelo Gmail. Deixa eu ver esse outro aqui do como chama? Do Mano? Não, do Caicó. Sim. Ó, o Caicó ele tem área construída, área licenciada, estacionamento, área destinada para futuras ampliações, área construída adicional. Ele é um projeto legal, ele é um projeto com base em projeto de prefeitura. Também não tem acabamento, não tem nada. O que é lóculo? É algum termo que eles usam lá na funerária, lá, para não sei o quê. Tem esse aí, tem tanato, praxia, tem uma danação de coisa que eu nunca nem vi. Eu já fiz hospitais, né? Aí em hospitais tem lá o morgue, tem a área de preparação e tal, mas cemitério eu confesso que eu nunca fiz. Ó, mesma situação, não tem tabela de acabamentos, não tem nada. Então, o orçamento de vedação a gente consegue fazer, mas não dá para fazer pintura, não dá para fazer revestimento, louça, metais, esquadria, porta, janela, iluminação. Que luminária que vai usar? Aí fica difícil, né? O espelho que vai na parede ali de cada interruptor, de cada tomada, de cada. Qual que vai usar? É tomada simples, tomada dupla, tomada baixa, tomada média, tomada alta, 220. Tem esses espaços aqui, tem hidrante, não tem. Enfim, a parte hidráulica, como é que vai fazer ou não vai fazer, o que está no escopo. Você tem um documento com esse escopo ou não? Não tenho. Eu quero justamente que você coloque tudo que você precisa, toda a relação de cada projeto que eu vou encaminhar para ele. Ele já aceitou, isso? Já deu acesso para você. E agora, que é melhor ainda,
Quer conversar diretamente com ele? Então, mas vamos fazer a lição de casa primeiro. Antes de conversar com o cara. Ó, ele me deu acesso aqui. Deixa eu ver. Fornecedor. Eu vou até compartilhar contigo aqui pra ver se essa é a pasta que ele mandou, né? Então, anexo cemitério. O que é isso? Gaicó. Deixa eu ver. Gaicó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Basicamente é o que eu tenho. Mas mesmo assim eu vou baixar. Catulé. Catulé do Rocha eu fiz projeto aí, acredita? Caramba, coincidência, hein? Muitos anos atrás. É esquisitaço. Eu lembro que era feio. Esquisito pra caramba. Catulé do Rocha. Tem outra cidade aí perto de vocês aí que chama Cabedelo, também fiz projeto lá. Cabedelo é massa. Tem cidade portuária, então o nível dos projetos é um pouco melhor. São José é o mesmo arquivo que tem aqui mesmo. É o mesmo arquivo. Então, eles não atualizaram, então Caíba não tem nada. porque eles estão colocando aqui por sequência dos projetos que vão ser executados, mas ainda falta Ok. adicionar. Agora você quer tentar colocar ele na reunião aí, ver se ele entra? Vamos tentar? Boa. Tem? Boa, boa. Já estamos aqui? Boa tarde, meu amigo. Você tem disponibilidade para uma reunião rápida agora no Meet, de alguns minutos? Já quem está tratando sobre o seu caso, seria interessante que você pudesse participar, ou o Thales, ou alguém do seu time tenha informações, de preferência o setor que trata dessas reformas, dessas construções. Eu vou mandar o link para ele e ver o que ele diz. Isso pegar no supetão, mas vai que cola, né? Porque aí o que nós vamos fazer? Só pra gente se alinhar aqui. Vou dizer pra ele o seguinte, olha, amanhã vai ter uma apresentação de um primeiro fornecedor. Não sei se você falou o nome ou não, enfim, da iBuild, né? Porém, a gente foi buscar mais duas alternativas. Só que pra gente apresentar Ele sabe que na biomassa a gente tem, na biocasa, a gente tem vários métodos construtivos, né? Ele foi para a palestra da Revolução da Construção Civil, a industrialização. do Mas Nelson. isso não significa que a industrialização é só steel frame. São métodos construtivos mais eficientes e mais eficazes. Então, a gente tem várias opções. A gente vai passar para eles três dessas opções. Só Então, que foi isso que eu... aí a gente precisa colocar na cabeça dele duas coisas. Primeiro, a gente precisa de mais prazo. Pronto, ele vai falar com o time dele lá para ver quem tem disponibilidade para entrar no link com a gente aqui agora. Fala pra ele, jogo rápido, só pra gente alinhar algumas questões aqui, né? Tá. Basicamente, o que eu vou dizer pra ele? A gente vai apresentar mais duas propostas para ele, porém, eu preciso de duas coisas. Primeiro, prazo. Não dá para apresentar claro. esse fim de semana. Tá. E segundo, mais informação. Sim. Meu arquiteto não vai entregar mais do que isso. Tá bom, então eu posso propor? Posso propor, mas depois a gente precisa comparar A com A. Se for comparar A com B, vai dar problema no orçamento. Vai.
Porque não adianta eu colocar a especificação de um material A e o outro concorrente colocar B, não vai bater nunca esse orçamento. Não vai bater nunca. Você tem um escopo ele te mandou algum e-mail, alguma coisa dizendo assim, olha, eu preciso de orçamento para assim, assim, assim? Então, eu disse a ele que em cada projeto ele colocasse um documento, um docs mesmo, relatando exatamente como vai ser esse projeto. Mas é porque ele não dá com um projeto completo, né? Não tem o projeto 3D, não tem. Assim, eu não entendo É, essa área, o mas 3D eu é o menor dos problemas agora. Que para fazer um orçamento de uma obra, de uma construção como essa, precisa de informação, cara. A gente quer participar, são 56 obras pelo que você está falando, então não é um contrato pequeno. Mas a gente não exato. pode entrar na pilha do cara de. Sabe qual é o detalhe, Manoel? Teodoro? Ele já fez um orçamento lá, como se eles fossem executar. E deu 6 milhões, deu 7.500 um metro quadrado. Então isso mostra uma situação que é um negócio feito para rico. Negócio feito para rico. Que material que eu vou colocar ali, cara? Eu posso comprar a cerâmica como está sugerido ali? Não posso. Uhum. Imagina uma cerâmica de R$ 25 o metro quadrado com base vermelha ainda. Com rejunte mal feito e mostrando lá a marca da base vermelha ali. Aí não dá, né? Entendeu? Mas se eu não estou ciente do que ele quer e do que ele espera receber, eu vou colocar na ausência da informação, né? Vamos dizer assim, no benefício da dúvida, eu posso pensar o que eu quiser. Então, qual é a minha Exato, dúvida? Não ter a informação correta. exato. Você só não vai passar um orçamento abaixo do que você realmente vai cobrar, porque aí você vai ter que. É. Eu sei, meu amigo, foi um pouco de surpresa, mas já que já estamos conversando a respeito de vocês, eu abri o gancho para que vocês possam participar, se houver disponibilidade. Hum, Ele não chegou a te mandar um e-mail solicitando nada disso? não, porque assim, ele foi bem sincero. Ele disse, olha, esse projeto iniciou agora, então ele está em desenvolvimento. Assim que os arquitetos forem passando os documentos, eu vou lançando no Drive. Então, eu acho que ele só tem isso até agora. Ou se atualizar o drive dele, não atualizar o nosso aqui, né? É, é isso que a gente vai, essas informações que a gente vai poder constatar agora com quem entrar do time deles aqui na nossa live. É, aí vamos, enquanto eles não entrar nessa reunião, né? O meu não é igual ao do Nelson, então o meu dá 1 hora ele cai, né? Aí tem que abrir um link novo. Mas enfim, vamos entrar numa discussão aqui só para eu poder entender e nos próximos eu conseguir te ajudar de um jeito melhor. Que eu me lembro do pouco que a gente teve tempo para conversar, você me explicou que você vem da indústria, né? Uhum. Trabalhava lá na administração da indústria, veio para a construção civil e a imobiliária ao mesmo tempo ali, né? Sim. Antes de enquanto você estava na indústria, enquanto você estava ali Eu trabalhei com auditoria e licitação também. nesse flerte de vir para cá, para esse mercado, né? É isso que eu queria entender. Qual é o seu histórico em relação à Nada, fazer orçamento, esse tipo de coisa? nada, nenhum. É por isso que eu Ó, fico perdido em relação chegou aqui Thales Bezerra. ótimo. Esse aí ele é o cara do finanças. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Gabriel. Tudo bom? Peguei de surpresa aí, né? É assim mesmo. Eu gosto assim, tudo para É, resolver rápido, né? Pegou no pronto, aí tá laço. com dúvidas aqui. Ó, esse é o Ricardo Teodoro, ele é nosso head de incorporações, tá? Ele já Show. participou de mais de 400 incorporações, já construiu tudo que você imaginar, até metrô.
Show de bola. Aí ele está fazendo a parte dos orçamentos, porque a gente vai ter que apresentar o máximo de orçamentos possíveis, porque, como eu estava dizendo, a gente levanta a bandeira da industrialização da construção civil, mas não significa que só existe um método, que é só estilo. Uhum. Não, são vários métodos, e a gente tem esses métodos na Biocasa, e vai te apresentar. Só que a documentação que vocês nos passaram, ela está muito vaga, entende? Tem a Certo. planta, aí o Ricardo agora, poupando apresentações, ele vai te passar exatamente quais estão sendo as dificuldades até agora. Vamos lá. Show. Meu caro, prazer te conhecer. Vamos falar dos projetos aqui. A gente tem total interesse em ajudar vocês a desenvolver, tirar isso do papel. É desafiador, é um negócio diferente. É um mercado que não tem todo dia a oportunidade para trabalhar com ele, então a gente entende que vale o esforço, né? Mas a gente estava analisando os documentos, e inclusive eu acabei de pedir o acesso, né? Show. Acho que foi até você aí que acabou aprovando, né? Então a Uhum. gente acessou essas pastas aqui, e eu fiz aqui o download do material. Então, o que eu queria ver contigo? Para a gente poder orçar, e aí eu queria entender duas coisas, né? Primeiro, em relação ao escopo em si, se vocês já têm isso de uma maneira clara. Quando eu falo escopo, eu quero só estrutura e vedação. Não, eu quero estrutura, vedação, obra, infraestrutura, então vai entrar elétrica, hidráulica, dados, voz, controle de acesso, segurança, câmera, internet, Wi-Fi, automação, sei lá. Não, eu quero acabamentos também, então louças, metais, porta, janela, piso, parede, forro, iluminação. Para que se tenha um orçamento, pensando do ponto de vista de assim, quanto isso vai custar no final, chave na mão, né? Sim. Com um pouco que eu vi de projeto, assim, das informações que vocês nos passaram, são informações praticamente de projetos como se fosse um projeto legal, que é aquele projeto Sim. arquitetônico que vai para a prefeitura para falar sobre reforma, ampliação, construção, mas Exato. ele pouco fala sobre justamente esses materiais. Tem um outro caso aqui, deixa eu ver qual foi. Eu acho que é o São José? Não. A gente vai falar de São José também, mas vamos pegar o Caicó aqui, por exemplo. Vou pegar. Cadê? Planta de cobertura. Acho que é esse arquivo aqui. Vamos ver. Não é esse. Calma aí que não é esse. É o outro. É esse aqui. São José. São José ele tá mais afinado com o que eu quero dizer. São José foi esse caso aqui, né? É isso? Acho que é isso. Tem outra planta, deixa eu ver se é esse. Ué, qual que é o arquivo que a gente tava com ele aberto agora, Gabriel? Vila São José, Caicó, planta de cobertura, cortes e fachadas. Tem um aqui que ele tem uma tabela de acabamentos e eu quero justamente falar sobre ele. É esse aqui, ó. Achei. É o. Caicó. O que acontece? Ele tem lá a planta aqui de como vai ser a implantação da edificação, tem um trecho de demolição, bem pequeno aqui, Sim. mas tem, e o restante praticamente é tudo a construir, né? Exato. E aí a gente vê aqui, tem um quadro de portas, então tem lá, portão lateral em alumínio vazado branco, portão alumínio branco, 2 folhas, porta de madeira com 2 folhas de giro. Depois vem aqui, ó, cobogó cimentício 40x40, esquadria de alumínio e vidro, 2 folhas correr. E aí tem lá o nome dos ambientes, né? Piso, cerâmica branca 50x50 a definir, piso intertravado, parede rebocada, emassada
com tinta acrílica na cor branco gelo. Por que eu quis mostrar esse aqui como exemplo, né? Uhum. Ele já dá um norte pra gente. A gente já sabe que vai ser Sim, pintura, qual é a cor. Mas, por exemplo, né, se eu comprar Sherwin Williams é um preço, se eu comprar vinil é outro, se eu comprar biomassa é entendi, outro, se eu comprar... entendi. E aí, qualquer coisa que eu colocar no orçamento vai virar qualquer coisa. Esse é um Aham. ponto, né? Então, do ponto de vista de critério de orçamento, a gente precisava entender o seguinte: essas informações elas ainda serão produzidas, a gente pode propor ou a gente faz uma primeira etapa do orçamento e separa isso por etapas. Como que isso está na visão de vocês? Tá, hoje o que nós temos é o seguinte. Essa específica aí, essa obra específica com a arquiteta Maese, né, que é a empresa, eles fizeram em outro momento, eu acredito que 2023, acho que foi 2024, a última atualização, um modelo de padronização de unidades, né? Então, é um arquivo que consta o tipo de poltrona que vai ter na unidade, o tipo de tinta específica, com a discriminação bem detalhada. Geralmente, a gente padroniza uma tinta só, porque a gente faz um pedido de compras maior, né? E consegue atender em várias unidades, que é da marca Coral. Então, Tem um a padrão gente já sabe. técnico, então. É mais ou menos isso. A gente chama de modelo de padronização das unidades, né? Tá. Que todos os projetistas que a gente contrata por fora, sem ser essa Maese, que a gente também faz isso, contrata outros arquitetos, até para dar mais vazão aos projetos, eles seguem essa cartilha, né, de recomendação, tanto da parte para fazer a parte de ambientação, como também para fazer a parte de fachada, né? A gente já tem modelo de fachada pré-definido. Então, é, e lógico, existem unidades que são de esquina, unidades que são maiores, menores, mas tudo tem que ficar no mesmo padrão, que é com ripado com madeira, fita de LED. Então, é um padrão que já existe para todas as unidades. E aí vai se adaptar no tamanho do empreendimento, dependendo do pé direito, da fachada, enfim. Eu acho que com isso, eu fornecendo esse material, vocês conseguem ter mais do que um norte. Eu acho que vocês conseguem realmente ficar fidelizado ao orçamento, porque vocês já vão saber qual a marca que vai ser utilizado, qual é o tipo de material que a gente utiliza em cada ambiente. Então, o tipo de cerâmica que está aqui a definir, a gente já sabe nesse material que a gente tem no modelo de padronização. Então, fica bem mais fácil de você conseguir mostrar um orçamento bem preciso, né? Boa. Então, e o que também o que não tiver nesse modelo de padronização, o que for sugerido também é tranquilo. E voltando para o que você informou antes, na verdade questionou, o interesse a partir do que eu vejo para a empresa é a gente fechar a obra do início ao fim com a entrega das chaves. Instalação, iluminação, cobertura, piso, exceto móveis. Exceto móveis e marcenaria, que é algo que a gente já tem um parceiro que faz, que a gente consegue negociar prazo, enfim. Então, a parte estrutural toda, para deixar ela operante, a gente precisa receber da Biocasa. Então, a gente Tudo vai que até. for predial, a gente coloca no orçamento. Aquele que for moveleiro, Sim, não, não, não se faz não. necessário. Não se faz necessário. Até tinha conversado anteriormente com o Gabriel, com o pessoal, que a gente poderia fazer o seguinte: como a estrutura de vocês requer um tempo mais curto de montagem, né? A gente poderia deixar preparada a parte de fundação, né? Para realmente começar a montagem. Não, lógico que vocês também têm equipe para fazer a fundação, só que a gente também tem equipe própria. Então, para a gente dar vazão a todas as fundações, é tranquilo, a gente consegue organizar isso. A gente tem uma equipe grande que consegue resolver esse problema. Para começar realmente a contar o tempo de execução da biocasa somente na montagem e não na fundação, que você sabe que requer um tempo maior e que pode até gerar algum tipo de ônus para vocês, porque a maioria das obras que vão sair vão ser no interior. Então, mão de obra um pouco mais escassa, um pouco mais caro. E a gente já tendo uma mão de obra para adiantar esses serviços de fundação para vocês chegarem só para fazer a montagem, eu acho que isso agrega para todos os lados. Sim, com certeza. A depender do método construtivo que a gente vai utilizar, é, eventualmente, pelo que eu vi, pelo menos com base nesses três projetos, não tem nenhum que tenha mais de um andar, pelo que eu estou entendendo. É Não, tudo térreo. Então isso. provavelmente a gente vai trabalhar com radier e tudo, né? Aham. Que é prático. Sendo o radier, o que a gente vai precisar combinar talvez finalizar na parte de projetos tudo que é infraestrutura de chão para locar esses inserts
para que quando você for executar toda a parte de fundação e radier, já deixe os insertos nos pontos ali previstos, né? Para a Sim, gente não sim. precisar furar depois. E Aham. até para fazer as passagens também por baixo do radier. Uhum. Depois dele pronto, vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? É verdade. Agora a ideia, como foi que você chamou? Eu chamei de caderno técnico, você deu um nome? A gente chama de modelo de padronização das unidades. Tá. Também é o mesmo sentido. Você pode disponibilizar esse documento? Porque Com aí certeza. você tirou meu desespero. Porque eu tava preocupado, falei, cara, eu comentei com o Gabriel agora, né? Eu falei, ok, assim, deu um norte pra gente aqui, como cerâmica branca 50x50, mas, cara, tem N fabricantes, tem resistência, Sim. absorção de água, tem, putz, Se vai ser polido, se acetinado, né? Então, realmente. exato, se ele está em área molhada, área seca, coberta, descoberta, quer dizer, são tantas variações que, Sim, né, eu fiquei preocupado, mas se já tem um caderno que dá o indicativo, isso já facilita para a gente a preparar essa composição do orçamento. Então, tanto é entendido. Tem um caderno técnico, a gente vai olhar esse caderno que você vai disponibilizar. A outra questão é que o orçamento a gente considera toda a parte predial, chave na mão. Vamos falar que é um turnkey, né? É um sim. pacote fechado. Vocês costumam trabalhar, então eu até vou tirar o compartilhamento para a gente poder. Vocês costumam trabalhar preço fechado, a parte de materiais, a gente compra e fornece, ou materiais você compra e eu forneço a mão de obra? Como é que vocês normalmente trabalham? Hoje, o modelo que a gente, em nome da CEO, prefere fazer é realmente comprando os materiais e disponibilizando. Por diversas circunstâncias de negociação, a gente consegue colocar um prazo maior para o pagamento e tudo mais. Até essa parte de parcelamento de materiais fica mais tranquilo. E a empresa também tem esse alinhamento de parcelar muitos produtos, né? Comprar com um prazo de 40, 60, 90, 120 dias. Então, o interessante era que a gente fechasse o valor total de mão de obra, né? E a parte estrutural com vocês. E todo o resto, de cobertura, de acabamento, torneira, instalações, vocês fornecessem a lista de materiais e um cronograma, logicamente, né, de execução, para que a gente consiga fazer essa compra e disponibilizar no tempo hábil para vocês executarem. Lógico que, partindo do pressuposto que vocês fazem uma montagem muito rápida, esse material tem que estar 100% disponibilizado, né? E aí a gente vai trabalhar nisso também, dessa organização interna, que também não é bicho de sete cabeças para a empresa. A gente consegue alocar todo o material de uma vez só, se for preciso, né? Mas esse controle realmente de compra de materiais, a empresa prefere participar de uma forma mais direta, né? Disponibilizando o material para vocês executarem. Se possível, né? Mas se vocês já sabem, não, Thales, assim a gente prefere fechar tudo e vocês só pagam a gente por medição. E aí eu posso levar esse questionamento também lá para a diretoria e a gente achar um denominador comum para ambos os lados. Tá, eu acho que talvez um caminho bom seria o seguinte, a gente ter uma planilha única contratual, que é aquela o quê? Aqui está o orçamento da obra, e tá lá a especificação da torneira, do vaso sanitário, do Perfeito, registro, tá tudo lá. Separado o material e a mão de obra. Depois, perfeito. na hora de fazer a gestão do contrato, aí a gente vê como faz. A questão da compra dos materiais, a questão do como é que a gente vai que às vezes, eventualmente, assim, uma coisa é fazer isso para uma obra, outra coisa é você ter 10 em andamento, outra coisa é você ter. Sim, E logísticas distintas, enfim, com né? certeza. Pelo que o dia que vocês acompanharam a palestra do Nelson, que é o nosso presidente, né, na feira de João Pessoa, aquele dia eu estava voltando para São Paulo, então infelizmente eu não pude estar presente, né? Mas pelo que eu entendi, são vários municípios aí nos dois estados, né? Rio Sim, Grande do Norte e Paraíba. isso. Além da questão da logística de compra, tem a logística de entrega, né? Porque, por exemplo, pode ser que tenha alguns municípios que a gente tenha dificuldade com alguns materiais, tipo aço, concreto, Sim, principalmente concreto, né? Dependendo do é. tamanho do empreendimento, a entrega do Mas aí é concreto. fazer com o método da biomassa, aí não precisa do concreto, né? Precisa, porque a gente tem o radier. A parte da fundação ali. Do Radier. Verdade. Foi isso que eu perguntei justamente ao Thales, né? Se a equipe deles vai poder nos auxiliar, porque auxiliando
Isso vai contribuir e muito na redução de custos. Sim, com Sim, certeza. sim, sim. Agora, outra coisa, Até, Ricardo, só, se só até certifica para de. só para Vai. contribuir rapidinho, só para não perder o raciocínio. Isso é uma coisa que eu vou falar, mas ainda preciso checar, que é a questão da possibilidade de bitributação, né? Do estado, tanto de São Paulo para Paraíba, quanto de São Paulo para o Rio Grande do Norte. Se a gente entender que vai bitributar, o melhor caminho é a gente fazer a compra direta mesmo, como a gente está conversando, né? A Sim, empresa sim. compra os materiais e disponibiliza na obra. Pode falar, Gabriel. Não, é justamente isso, Thales. Antes de você entrar, a gente estava conversando sobre essa dificuldade, porque nós precisamos ser o mais assertivos possível, tanto para mostrar a nossa eficiência, quanto para resolver o problema de vocês de fato e Claro. apresentar a melhor solução possível, com o melhor custo possível e o menor prazo de execução. Então, assim, esse Sim. é o nosso desafio. Isso foi o que a gente se comprometeu a fazer. Né? Eu agradeço por ter nos dado essa liberdade, mas agora a gente precisa mostrar resultado. Então, para isso, a gente precisa ter o máximo de informações possíveis, porque senão a gente fica deduzindo muita coisa e não vai ser tão assertivo assim. Aí corre o risco de passar um orçamento para vocês que poderia ser muito mais barato, mas a gente não tinha essa informação, então teve que fazer um pela média, Sim, com entendeu? certeza. Com Então, como é certeza. que está assim, o nível de prioridade de vocês aí? Qual seria o primeiro projeto? Se ele já está completamente pronto? Se vocês também estão precisando dessa assistência no desenvolvimento arquitetônico desse projeto? Tudo a gente está disposto a ajudar, entende? Tá. Tudo. Hoje, o mais próximo que a gente tem para sair agora de Caicó, foi disponibilizado o projeto estrutural antes de ontem, segunda-feira, e o projeto de instalação está para sair sexta-feira. Então, a partir disso, na verdade, eu já estou trabalhando no orçamento paralelo, né? O orçamento que a gente teria para fazer, vamos supor, a gente vai fazer com a equipe própria quanto seria? Seria Uhum, X, mas no tempo, sei lá, 12 meses. E aí, com a uhum. Bielcasa, ficou mais caro 20%, mas só vai ser feito Aí é em tudo 3 meses. aí você que pensa, porque eu vou dizer uma coisa para você, vou dizer uma coisa para você. Você pode ter a melhor equipe que for, o nosso vai ser mais barato. Não tem como. Não, eu Tem a imagino. questão da biomassa, cara, que eu acho que tu não teve noção ainda. A gente não está falando de estilo. Se for na construção tradicional, a gente reduz no mínimo 20% do teu custo e reduz no mínimo 40% do prazo. Só Sim, utilizando os materiais da biomassa do Brasil, uma empresa que já tem 14 anos no mercado, que já construiu até estádio de futebol, para você ter ideia. uhum. Eu acho que o único problema, na verdade não é um problema, né? Isso aí é o setor contábil e diretoria que precisam resolver, que é a disponibilização imediata do valor em curto período, né? Como O é que eles vão fazer? desembolso vai ser mais rápido, isso aí você tem razão. Sim, sim. Aí causa a impressão que está gastando mais, mas se realmente levar em consideração o tempo, vai Só que ficar você algo também tem equivalente, outros né? métodos, né? De alavancagem financeira, que não sei se vocês estão dispostos a utilizar, que só Aham. utilizaria, eu vou botar 50% do valor que você utilizaria numa obra convencional, na sua Isso. obra. Na- Tem um ponto acho que vale observar que é o seguinte, uma coisa é o orçamento ali de contrato, vamos chamar assim, vamos só usar números hipotéticos, né? O contrato, o orçamento dele é 7 milhões, como você citou ali, por exemplo. 7 milhões é o valor do orçamento ali, só que numa situação em que se Não assusta estiver ele, tá? perto Esses 7 do... milhões foi o exemplo que eu dei, que eles gastaram aí Não, exageradamente. só para efeito Sim, de sim. raciocínio, né? Uma coisa é você, por exemplo, gastar 7 milhões em 12 meses e gastar 7 milhões em 6. Os 7 milhões são os mesmos, mas a velocidade de Sim, desembolso vai ser mais rápida, né? Vai sim, ser sim, verdade. provavelmente o dobro, a metade do tempo, né? Sim. E aí tem que ver a questão do casamento de caixa mesmo para fazer isso. Quando a gente teve a primeira, a segunda reunião, a gente estava sempre expondo que teríamos 22 unidades para fazer nos próximos 2 meses. Era o número que a gente tinha padronizado nas reuniões com o conselho, com diretoria. E na última reunião, que Gabriel esteve lá na sala de reuniões aqui do Alecrim, da nossa unidade, o diretor executivo da empresa esteve presente, o gerente executivo, na verdade. Ele que fica em cargo hierárquico abaixo somente da CEO, mas ele que decide todas as. Ele que dá ordem no setor de obras, né? Ele informou que a gente tem 56 unidades, né? Então,
essas unidades que não estavam previstas antes, para a gente, por setor de obras, foram expostas nessa última reunião. E foram debatidas, inclusive, hoje. A gente debateu essas obras novas, em qual o ano que a gente faria isso, se a gente fosse construir. A gente ia terminar em 2030. O setor de obras virou o marido traído, né? Foi o último a É, saber. É, é. exatamente. Entendi. Olha, Que geralmente é o que acontece. Geralmente a gente é só assim, olha, vocês próxima semana vocês têm que se mobilizar para fazer, sei lá, Caicó daqui a 240 quilômetros e vocês pensam em tudo. É Se tipo isso que vira, acontece. dá seus pulos, né? É, então, cara, tu acredita que tu fechando conosco, uma coisa é certeza. O orçamento que vocês fizerem aí por conta própria, a gente cobre. A gente está Mas o que a gente vai fazer é mais do que isso. a gente tá numa Explica linha pra de gente. raciocínio de apresentar três caminhos viáveis, né? Um caminho ele vai ser super rápido, um caminho médio prazo e um caminho um prazo um pouco maior. Mas ainda assim, mesmo no prazo um pouco maior, ele tende a ter um custo menor e um prazo menor do que o Do que sistema se sim, você fizesse convencional. sozinho. Exato, Tá? exato. E aí, Se você o usar que que cimento, aí eu digo, só aí a gente já consegue cobrir 20% do seu custo. é aquela brincadeira do BBB, né? O bom, bonito e barato. Você tem lá os três pilares. Numa solução você vai ter o bom e o bonito, mas não vai ser tão barato. Na sim, outra você vai ter o barato, mas talvez ele seja bonito, mas não seja tão bom. tão bom, né? E aí o que vai acontecer? Você vai ter uma solução que ela é talvez mais cara, mas mais rápida. Você tem uma solução que ela talvez seja mais barata, mas um pouco mais lenta. E vai ter ali intermediário. Mas essa um pouco mais lenta ainda é mais rápida do que se eles fizessem Sim, sozinho. O, com que, certeza. Eu imagino. o É. raciocínio que a gente quer apresentar é o seguinte: você tem essas três opções na mesa. Com qual você quer trabalhar? Porque eventualmente você vai dizer para mim assim, cara, essa daqui é uma obra em que eu tenho uma urgência, porque eu tenho o cemitério já está no talo e eu preciso ampliar ele porque ele não está dando conta mais. Então essa daqui talvez não valha a pena você trabalhar com o material, com a solução, que a gente sabe que vai ser a mais cara, mas eventualmente vai ser a mais barata. Sim, Esse outro aqui eu tenho um prazo melhor para trabalhar, eu não tenho tanta pressa. Pô, se esse daqui você não tem tanta pressa, você pode usar a solução que ficou um pouco mais barata, mas o prazo dela vai ser um pouco mais longo. Então, com as três alternativas que você vai ter em mãos, você vai conseguir olhar a situação que você tem em campo e analisar não só pela questão de preço, né? Aqui a gente fala o seguinte, que menor preço sem critério técnico nem sempre é a melhor escolha. Se eu te dou o melhor preço, é o melhor do mundo, mas eu vou falar que eu vou te entregar a unidade em 2054, vai adiantar? não, Não vai não, resolver seu problema. Então, com certeza. E hoje a gente já tem mapeado, por exemplo, se você me perguntar assim, Thales, as 56, eu vou dizer porque isso eu fiz hoje, né? As 56, qual é a que vai ser para fazer muito rápido, a que é a que vai ser para fazer de forma moderada e a forma mais lenta. A gente já tem mapeado isso. Então, a gente até consegue já fornecer para vocês, por exemplo, São José. São José a gente sabe que a gente precisa fazer na forma mais rápida para que ontem, todo né? mundo já viu, porque é uma unidade que é operacional, que não pode parar. É uma unidade de alto padrão de Natal, não tem nenhuma outra parecida. Não pode parar, entendeu? Então a gente Vai se precisa fazer. surpreender com a biomassa, então, isso nesse contexto. Que a gente tem materiais, por exemplo, o reboco pronto. Cara, só passou 40 minutos já está seco ali. Então, assim, para essa obra aí, a gente estava estudando ela, vai ser extremamente interessante. Então, perfeito. Deixa eu Perfeito. até só citar mais um exemplo aqui, Tá, pode ficar à vontade. só para você entender um pouquinho da nossa preocupação em relação à informação, né? Teve um projeto aqui, acho que é esse Vila São José, que ele tem só um estudo de reforma, né? Sim, Eu confesso que eu estava em É dúvida esse se ele daí, é. né? é esse aqui. Esse Esse aí, aqui que é o atualizado. formar o mais rápido possível. É. Só que o E que ele é o mais rápido. Esse é o mais rápido que precisa ter. Lógico, a gente pode finalizar aí. Thales, nós vamos fazer em 4 etapas, sem tá. problemas. Agora tenta explicar pra gente aí o que é para fazer só vendo essa foto. Tá, mostra. O São José, ele realmente só tem esse estudo, que é o que a gente está com ele aberto aqui, né? É que é literalmente um estudo que ainda está sendo assim Ah, tá. modificado, Então tá que explicado. é um estudo que está sendo modificado ainda para atender em totalidade o que a gente precisa. Para vocês terem noção, esse estudo, inclusive, ele foi feito na modificação segunda-feira também. E nessa capela central,
vai ser feito um auditório lá. Como vai ser feito esse auditório? Ninguém sabe, só que veio da direção da empresa que precisa ter um auditório aí. É a primeira unidade de Natal que é alto padrão, que tem auditório, tipo um cinema, que vai ser uma cremação, automação. Então a gente precisa dar um jeito de fazer isso. Então, nessa aí, eu aconselho a gente não fazer nada por enquanto, porque ainda está para definir. Inclusive, vai ser definido agora no final deste mês, próxima semana esse projeto. Essas builds desse estudo está sendo realizado já, foi iniciado segunda-feira, finaliza sexta, e próxima semana a gente apresenta para a diretoria para validar. Validando, eles vão fazer os projetos definitivos, né? Os projetos legais. Tanto a parte de interna, ambientação, tudo. Então, eu aconselho a gente só trabalhar nele quando tiver tudo ok, para poder chegar num orçamento executivo bem assertivo também, né? E a partir disso a gente definir, olha, a gente precisa fazer de uma maneira super rápida, pode fazer em 4 etapas, enquanto vocês vão fazendo a capela 1, a gente fecha a capela 2 e 3, deixa só a 4, enfim, a gente vai alinhando com vocês como vai ser feito, entendeu? É Cemitério São José que chama? Centro de Velório São José. Centro de Velório São José Natal. José Natal. Essa unidade ela foi construída em 97, né? 97. Inclusive, a gente está fazendo até mapeamento estrutural dela, nunca foi feito projeto estrutural. A gente está fazendo mapeamento agora para saber se a demolição que estava prevista pode acontecer, né? Ou se a gente vai precisar fazer um reforço estrutural. Tudo isso a gente está definindo ainda e por isso eu aconselho a gente não perder tempo, né? Propriamente dito, nesse estudo. Esse levantamento que foi feito tem alguns pilares mostrados aqui, mas não Sim, necessariamente tem todos, então tá faltando, pode estar faltando alguma coisa, velho. exato, exato. Entendi. Entendi. A gente tava em pane aqui, cara. Quando a gente olhou esse desenho, a gente falou, rapaz, mas não tem uma cota. É, é porque, na verdade, eu vou até falar com o Kaique. Kaique, que realmente conversa com vocês, ele é um analista de dados da empresa e ele pega algumas informações e joga sem meio que dar uma estudada, entendeu? Então, eu vou falar com ele para eu ficar responsável sobre isso. Realmente colocar lá no Drive somente o que tiver tudo ok para poder fazer a orçamentação, né? E a gente também, eu já vou colocar lá tipo, vou compartilhar com vocês a planilha das 56 unidades, primeiro, para saber quais vão ser prioridade máxima, o que precisa ser feito de forma moderada e o que pode aguardar, pode ser feito de uma maneira mais próxima ao convencional, que ainda assim é mais rápido, né? Como o Gabriel falou. Então, hoje, vamos se debruçar em quê, Thales? Vamos se debruçar em Caicó. Caicó é o que precisa sair o mais rápido do papel, né? Tá. Ótimo. Você tirou mais um peso das minhas costas. Que eu tava apavorado. Falei, cara, não tem uma cota aqui, como é que nós vamos quantificar, né? Ótimo. Então, vamos lá. Caicó é a nossa escala de prioridade. Você vai fornecer essa planilha que vai demonstrar pra gente aquelas que são as urgentes, as medianas Perfeito, porque aí a gente pode, inclusive, focar nos orçamentos de acordo com esse grau de prioridade, né? Então vamos perfeito. prioridade 1, 2 e 3. Então vamos atacar 1 primeiro, depois a gente ataca 2, depois a gente ataca 3. Uhum. Em relação ao caderno técnico, a padronização, você vai disponibilizar. Também, colocar tudo no Drive. Você falou que você está fazendo um orçamento interno para saber quanto que custaria fazer com a tua equipe, né? Sim, sim. Você tem uma planilha padrão que você trabalha com essa planilha, que você queira que a gente preencha nela esses preços, por exemplo, ou a gente Não, manda... na verdade, eu faço o orçamento pelo Orçafácil, né? Eu faço orçamento pelo Orçafácil e depois só exporto em Excel e apresento de forma bem analítica, né? Eu abro o orçamento analítico e mostro todos os materiais inclusos dentro, mão de obra, enfim, serviços. E o que eu quero fazer nesse primeiro momento, pedindo até para você se debruçar mais em Caicó. Eu vou finalizar esse orçamento e vou pegar o orçamento de vocês. E aí eu vou levar para a diretoria, né? Durante essa reunião da diretoria, eu vou explicar a diferença entre um e outro. Eu até aconselho. Eu vou primeiro fazer uma prévia com eles e depois peço para vocês entrarem e vocês explicam a diferença. Eu explico a gente fazendo de forma convencional, nossa equipe, e vocês explicam como vão fazer a forma que vocês já executam. E aí a gente vai bater isso. Dando ok.
aí a gente vai startar todos o resto, entendeu? Então, Caicó é como se fosse um projeto piloto entre Empresa Vila e Biocasa, entendeu? Isso que a gente quer realmente fazer acontecer lá em Caicó. Fazer uma obra muito rápida para todo mundo. Caramba, as outras obras que a gente fez, tudo foi 12, 14, 16, 18 meses. E isso aqui saiu em 3, 4, 5, bicho. Então, vai gerar um impacto super positivo. E isso que a gente precisa, entendeu? Mas, em paralelo a isso, dando um ok em Caicó, a gente não precisa esperar terminar a obra de Caicó para poder começar as outras. A gente já vai startando as outras também, entendeu? Mas se a gente puder se debruçar 100% de Caicó, perfeito. Entendi. Fechou, maravilha. Acho que Eu, da minha parte. Ricardo, tu já tem informação suficiente para finalizar esse orçamento? Ou precisa de mais alguma coisa? Porque se precisar de um checklist, já aproveita esse gancho e encaminha para eles, tá? Porque a gente tem pressa com isso, a gente tem que mostrar eficiência. Não, então, eu vou depender dele me mandar esse caderno de Eu vou, padronização das vou, unidades, né? eu vou compartilhar agora, nesse momento, tá? Fora isso, precisa de mais alguma coisa? Fora essa padronização, já sabendo que lá é prioridade 1. Então, me manda esse caderno, aí eu vou fazer a lição de casa, porque daí então, caso eu ainda sinta falta de alguma coisa, aí eu consigo Perfeito. levantar a mão. Sem olhar o documento. Se quiser pegar meu número pessoal e tudo mais, Vou geralmente, na passar para verdade, ele. eu uso o meu pessoal. Eu não gosto de usar o corporativo, porque A gente já deveria ter criado um grupo há muito tempo, né? por mim, você já pode criar agora, se preferir. Aí coloquei eu e Kaique, aí eu respondo um pouco mais rápido. E também Ótimo. sempre tenho disponibilidade na noite e tudo mais. Então, a hora que vocês quiserem, a gente trata. Porque o interesse é tão mútuo que se vocês soubessem, você chorava de tanta alegria. Ah, cara, não diga Eu isso, pô. entendi que ele quer fazer assim, ó. Isso, meu Ó, amigo. ó, ó, ó. Não diga isso. Toma essa bucha aqui. Não diga, não diga. Não, tá certo. A gente vai resolver, isso aí eu te garanto, tá? A gente vai resolver todas as suas dores em relação a esses projetos. Perfeito. E que depender de mim aqui, estou aqui para isso fazer acontecer. Mesmo Tá? que encontre alguns obstáculos internos, mas colocarei meu nome na frente. Você vai Beleza? jogar, você vai colocar Excelente, essa cara. planilha, Excelente. você vai colocar essa planilha onde? Só pra eu. Lá no Drive, eu vou colocar agora, manual de padronização. Eu vou colocar os dois que a gente tem, dos interiores e de fachada, certo? Que aí dá um norte bem legal para vocês. Tá. E se tiver algum tipo de dúvida, pode falar que E a planilha de prioridades, né? é Vamos focar em exatamente. Caicó primeiro e depois a gente vai vendo as outras. Show de bola. Conforme for avançando a questão da entrega dos projetos, é importante a gente estar atualizado também. Então, Claro, claro, com certeza. Pronto, para vocês terem noção, hoje o que eu tô em andamento, Caicó, tenho duas obras em Extremóis, Macaíba, Parnamirim e Pium, certo? Então eu já estou falando de 6 obras que eu já estou finalizando os projetos junto com os arquitetos, definindo as últimas orientações para poder ser disponibilizado para vocês. Eu vou até assumir essa parte do Drive, de compartilhamento de dados no Drive, porque como eu trato direto a parte de obras e Kaique é só análise de dados, demora a chegar um pouco para ele, entendeu? Então eu vou assumir essa parte do Drive e compartilhar as informações mais rápido para vocês. tá bom. Beleza? Fechou? Maravilha, então. Inclusive já está aí, já tá no Drive a padronização de interiores. Se quiser dar uma olhadinha, tá lá no anexo do cemitério de Caicó. Vou até colocar aqui, criar uma pasta. Manual de padronização, tá aqui. Fernanda Bezerra. Eu criei o grupo, tá? Aí a partir daí a gente vai se falando. Show de bola. Beleza. Pronto, peraí que René tá chegando aqui. René tá chegando aqui só para você ver Tá. Olá, o gente. Thales disse E aí, que Renê, tudo bom? se eles soubessem o quanto é mútuo, a gente chorava. O mútuo o quê? A conexão. A conexão. E a gente se comprometeu a resolver os problemas deles. E aí o Ricardo já tirou todas as dúvidas em relação aos orçamentos, a gente já sabe qual é o projeto 1, a gente cobrindo o preço deles, que eu tenho certeza que a gente vai cobrir, que eles mesmos estão assando. Aí significa que a gente já pega todos os outros projetos. Esse preço Exatamente isso. isso que vocês estão almoçando, Thales, Oi.
está dando naquela faixa daquele valor que você deu ou já está subindo um Na- pouco mais? Não, na verdade, tá dando um pouquinho acima. Um pouquinho acima, tá? São obras É, alto padrão, pelo que eu entendi, né? algumas são alto padrão, outras são médio. Sempre é entre médio e alto, sabe? Uhum, Eu tô orçando a parte de fundação agora, que eu recebi o projeto estrutural. Aí depois vou partir para pilar e cobertura. Mas eu acredito que até amanhã ou até quinta-feira eu termino. uhum. Se não aparecer nenhuma demanda, né? Porque todo dia entra uma obra nova. Não sei como é que a gente vai fazer isso não, mas enfim. E aí depois disso eu recebo complementares de instalações. E aí eu faço também, rapidinho eu faço. E já disponibilizo para vocês. E aí vocês já podem até fazer a pré-análise antes de mostrar pra gente. Sem problema nenhum. Certo. É Certo? interessante a gente ter isso, porque, assim, a gente vai tentar o máximo, o nosso máximo a gente vai dar. O Ricardo tá aí, que você conheceu, para mim é uma das referências dentro desse mercado, do mercado de construção. Então, a gente também está muito bem assessorado, né? Vocês vão estar bem Sim. assessorados Exato. porque a gente está bem Você assessorado. julga pelo nível de elegância, né? Olha só. É. Não, hoje é meu aniversário, por isso que eu não venho trabalhar assim, tá? Eu ia fazer o comentário, falar, ou tem alguma festa agora. Já vão, Tem a festa já vão daqui. comemorar o primeiro contrato e nem chamaram a gente. Quem assinou ainda já está comemorando. Já é assim, a Mas- gente é ansioso, não. Mas aí tem a questão da fé também, né? Eu já assinei muitos contratos sem ter o recurso antes, provando que eu acreditava que Deus ia resolver. E com esse projeto não é diferente, entende? A gente Para deu certo. vocês terem noção, hoje eu tive uma reunião com o pessoal do Comitê ESG, né? Sustentabilidade da empresa, que também faz parte de toda a diretoria. Diretoria financeira, diretoria de projeto, enfim. E aí comentei que a gente está em um processo de sustentabilidade nas construções, criando algumas situações para a gente construir de forma sustentável, rápida, que não gere resíduos, que não consuma tanta água. E aí o pessoal se mostrou super animado, né? Porque a gente recebe. Eu vou dizer porque aqui está todo mundo em casa. A gente recebe incentivos fiscais se a gente realmente fizer de forma sustentável o nosso tipo de negócio, né? Então, é um interesse mútuo, tanto para mim quanto para a empresa. Para mim, ainda mais, como eu sou engenheiro ambiental também, faço parte da parte ambiental e de engenharia civil. Então, para mim, é perfeito. Já levei também para a CEO da empresa, se mostrou super, super animada, porque eu falei que da rapidez na construção, e ela, se ela pudesse, ela construía tudo em um mês só, né? Não Então, fala assim, isso, não fala isso. O Ricardo já deu mortal para trás. então, assim, Não se então, assim, emociona, calma. Bom, Ricardo, 2 meses, a gente é, mais. Resolver, a gente resolve. A gente só não faz Deu até milagre. um então, para calor vocês, aqui. não para ficarem ansiosos também, assim como eu, mas tipo, realmente tá tudo trilhando para tudo dar certo. Então, esse primeiro escopo de projeto de Caicó vai ser um divisor de águas, tanto para a gente do setor de obras como para a empresa, né? Então, isso tudo dando certo em Caicó, que eu acredito que vai dar certo, a gente já abre também a porteira e já engata vários projetos. E como o Renato até falou na última reunião, dinheiro tá no caixa, tá parado, o conselho tá pressionando, dizendo que o dinheiro tá parado, precisa ser aplicado, enfim, aquela confusão que toda empresa tem, né? Então, a gente precisa destravar isso o mais rápido possível. Eu acredito que essas informações que eu passei agora para Ricardo e para o Gabriel, a gente consegue destravar esse orçamento de Caicó de uma maneira bem, bem assim, assertiva, tá? E conte com a gente, com a parte de fundação, para a gente adiantar para vocês. Quando a gente terminar todos os orçamentos, né, que a gente tiver o escopo completo, em quanto tempo a gente pode começar a obra? 15 dias. Aprovado. 15 dias. Por que eu digo 15 dias? Porque é o tempo que a gente consegue pagar a primeira parcela. Mas e Tá? em relação ao alvará de prefeitura, aprovar isso para ter alvará de construção? A gente já está, acho que está em 85%. Essas que eu falei, essas 6 obras, né? E aí a gente, inclusive, eu tô indo lá na próxima semana, junto com um consultor da gente ambiental, que trata as partes de legalizações, que ele tem contato junto à prefeitura, junto aos institutos de desenvolvimento sustentável do RN, enfim. E aí ele vai lá para dar um gás para acelerar esse alvará o mais rápido possível, Tem algum certo? Mas caso essa legalização... Tem algum caso que é reforma sem acréscimo de área, só reforma interna? Não, não. Todos têm acréscimo de área.
todos têm acréscimo de área. Ou de biomassa. 100%. E todos são sustentáveis. Ok. Tá. Esse manual que você me mandou é o de padronização de interiores. Tem mais dois que você falou, né? Tem o de fachada Sim, e tem tem o o de de fachada. padronização das unidades ainda, né? Inclusive eu copiei e mandei 2 vezes a mesma coisa. Eu tô vendo agora aqui. Aí eu tô compartilhando agora. Se tiver qualquer outra dúvida, pode chamar aí. A gente fala Tá. também com o Quando a gente arquiteto que planejou, pergunta a ele o que ele sugere. Enfim, a gente dá um jeito de fazer isso aí mais assertivo possível. Quando a gente for fazer os orçamentos e for apresentar, eu acho interessante a gente realmente frisar essa parte de sustentabilidade, aonde que é mais sustentável, porque essa informação ela é preciosa para a gente, né? Sim, Para a gente mostrar que, além de tudo, do tempo, que é uma dor de vocês, a sustentabilidade. Então, a gente também vai trazer essa parte sustentável dentro do nosso discurso, né, Gabriel? Exatamente. perfeito. Perfeito. E como tá, eu não sei se você escutou, mas quando a gente tiver disponibilizado já esse orçamento, eu vou ter uma reunião com a diretoria completa, e eu vou avisar vocês. Eu acho que dura uns 30, 40 minutos explicando o orçamento. E aí solicita a presença de vocês para vocês também dar a devolutiva em cima do orçamento que vocês fizeram, né? Que uma coisa é vocês dizendo o motivo da qual chegou aquele valor e como vai ser feito, né? Toda a expertise que vocês têm em realmente falar com o pessoal, e outra coisa eu dizendo, né? Então, eu vou dar a introdução e aí solicito para vocês entrarem e vocês apresentam. Não é demorado esse ok, porque a gente já está tratando internamente. Então, realmente, se for mais barato, a gente sabe que vai ser mais rápido, não tem como não dar certo, tá? Por isso que eu falo, 15 dias, por quê? Quando a gente der o ok, a gente vai já partir para o contrato. O contrato sai, geralmente em 4, 5 dias a gente consegue liberar o contrato. 15 dias é o tempo que a gente pede, que o financeiro pede para a gente protocolar a nota e lançar para o sistema pagar. Então, eles pedem 15 dias, entendeu? É importante, porque eu perguntei isso também, só para que você entenda, porque a gente também vai ter que começar a organizar, inclusive logisticamente, para onde a gente vai. Então, a gente precisa ter esses prazos bem alinhados, porque o nosso interesse é mostrar realmente, principalmente nessa primeira obra, as qualidades, inclusive, desse tempo. Então, eu quero estar bem, a gente está bem alinhado, bem desenhado isso tudo em conjunto. Não, perfeito. E realmente tem que ser, porque como a gente vai fazer, realmente eu acho que eu acredito que vai ser dessa forma. A gente vai fazer toda a parte de fundação, né, do Radier, então realmente precisa estar muito alinhado. Não, eu não vou fazer de tudo para não atrasar, né? Mesmo que a gente contrate mais gente para fazer essa execução dessa fundação, para que vocês estejam alinhados na data que a gente acordou desde o início do contrato, né? Por exemplo, se for 10 de dezembro para vocês iniciarem, então dia 9 já tem que estar tudo pronto e vou dar meus pulos, entendeu? Para não atrasar a logística de vocês, né? Porque a partir do primeiro momento que vocês estiverem lá, é o que vai estar contando para a empresa, tá? Então, assim, 40 dias, então, 40 dias de montagem e pronto, tá? Fechou, meu cara. Tá Beleza? Valeu, meus amigos. Obrigado aí por ter apagado o incêndio junto com a gente aí. Nada, que é isso. Estou à disposição. Fechou. Muito Maravilha. obrigada, gente. Tchau, tchauzinho. Valeu. Até mais. Valeu. Parabéns, dona. Oi, pagou.